A Reforma Protestante, quando ela ocorreu na época de Martinho Lutero, ela proporcionou para a igreja atual grandes mudanças. O problema é que essas mudanças, com o decorrer dos anos, elas ganharam uma roupagem diferente. Tudo aquilo que havia sido contestado na época de Lutero começou a ser introduzido de novo, de uma outra forma, de uma outra maneira, a princípio de uma forma sutil, a princípio de uma maneira até camuflada, mas o que nós vemos hoje é praticamente as mesmas coisas que se viam na época de Lutero, mas o grande problema é que hoje não há um protesto, né? Hoje não há uma palavra de confronto contra essa cultura. Aquele sentimento que nasceu no coração de Lutero, de reformar a igreja, não é? Porque o intuito de Lutero nunca foi criar uma segunda igreja. O intuito de Lutero era transformar, era reformar a igreja católica. Porém, o confronto foi levado para uma outra questão, a ponto dele ser excomungado da igreja e então nascer o protestantismo, né? E essa questão que nós precisamos levar em conta, nós somos os protestantes, mas nós não estamos protestando contra aquilo que é errado, aquilo que levou Lutero a protestar, a se levantar, biblicamente falando, contra alguns costumes que a igreja colocava sobre o povo. A igreja protestante hoje, 500 anos depois da reforma, ela aceita e não há nenhum tipo de protesto. Então, o que nós precisamos proporcionar é novamente um protesto contra muitas coisas que estão acontecendo com o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. Uma das culturas instaladas 500 anos depois da reforma é a transformação da igreja num comércio, num mercado. Então, ela deixou de ter membros para ter consumidores. E isso se tornou conveniente, tanto às pessoas que frequentam a igreja, quanto aos pastores, né? Então, você tirou a mensagem do protestantismo e você inseriu a mensagem do consumismo, do Deus que dá, independente da forma como você vive, do Deus que prospera, do Deus que vai fazer o que você pede para Ele fazer, e tiramos a imagem do Deus que quer transformar, quer mudar, quer corrigir, para que a nossa vida seja completamente diferente. Então, 500 anos depois da reforma, nós temos então essa questão da igreja sendo transformada novamente, porque a indulgência ela ainda acontece de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, mas ela continua inserida dentro da igreja. Nós temos que voltar um pouquinho no tempo e entender que a maioria das nossas teologias que nós vivenciamos e ganharam destaque nos últimos 20 anos, são teologias que vieram de fora. Nós vivemos intensamente hoje a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, e todas essas teologias não são nativas. Essas teologias, elas vieram de fora. No Brasil não existe uma teologia nativa, e esse problema se tornou muito sério porque nós abraçamos essa teologia que veio de fora e nós não entendemos o que Deus queria produzir no Brasil. Falando de uma teologia nativa, algo que seria específico para a nação Brasil, e por deficiência, não é? de muitas questões, nós acabamos que adotando essas teologias, criando então consumidores, porque o objetivo dessas teologias não é transformar pessoas, o objetivo dessa teologia é criar consumidores. É a continuidade das indulgências, é a continuidade das pessoas sustentando um império, sustentando um papado ainda que não seja católico, mas um papado dentro do protestantismo. Então nós precisamos avaliar a nossa teologia. À medida que nós começarmos a buscar uma teologia nativa, aquilo que Deus tem para o Brasil, e começar a remover essas teologias que vieram de fora, nós teremos um avivamento com relação à pregação do Evangelho no Brasil.